Muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite do nosso segundo congresso da UFOB. Se tu ainda não estás inscrito no evento, aproveita que ainda dá tempo, entra no site www.ufob.edu.br/congresso UFOB e faz a tua inscrição. Lembro também que ainda hoje, durante a palestra, nós divulgaremos a lista de frequência para aferição e emissão posterior da certificação do evento. Na noite de hoje, nós teremos o palestrante professor Dr. Rodrigo Medina Zagni, da Universidade Unifesp, da Universidade Federal do Estado de São Paulo. O professor Rodrigo Medina, ele é professor de História das Relações Internacionais no Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, lotado no campus Osasco, e nesse campus o professor Rodrigo, ele também é chefe de departamento. É historiador, bacharel pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, licenciado pela Faculdade de Educação da mesma universidade, concluiu doutorado na linha de pesquisa em Práticas Políticas e Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade do Estado de São Paulo, da USP, com uma tese que sagrou-se vencedora do prêmio Tese Destaque da USP na modalidade interdisciplinar. O professor Rodrigo também concluiu pós-doutorado no Departamento de História da Universidade do Estado de São Paulo, ligado ao programa de pós-graduação em História Econômica, e é também egresso da International School for Holocaust Studies do Yad Vashem, em Jerusalém, onde realizou seus estudos sobre conflitos armados e genocídios na era contemporânea. É coordenador também do grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea da Unifesp. O professor Rodrigo vai ministrar a palestra intitulada Crise do Capital e Novas Velhas Direitas, Conjuntura Política e Perspectivas na Realidade Brasileira. Seja muito bem-vindo, professor Rodrigo. A casa é sua. É um prazer recebê-lo na UFOB, mesmo que remotamente. Muito obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço, professor Thiago Ribeiro. Agradeço também a todos e todas que nos assistem, aqueles e aquelas envolvidos na organização desta atividade, extensivamente a todo o congresso, o segundo congresso que aqui é realizado, e a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Oeste da Bahia, não é? O tema que eu vou trabalhar é bastante desafiador, porque envolve subtemas na condição de processos históricos interrelacionados, que eu vou procurar aqui concatenar a fim de propor uma compreensão sócio-histórica do tempo presente, não é? Essas reflexões, em termos de sínteses, estão baseadas, sobretudo, no estudo que recentemente eu elaborei junto de um grande amigo e parceiro, né, de trabalhos de pesquisa histórica, não é? Um companheiro de esforço intelectual, professor Oswaldo Codiola. Essas reflexões foram publicadas recentemente no livro Quando Irrompem os Monstros, Crise do Capital e Novas Direitas, que eu tive o privilégio de escrever em coautoria com o professor Oswaldo Codiola, e também, de alguma maneira, aparecem numa outra publicação do início desse mesmo ano, que é o livro Entre a Glória e o Pesadelo, A Era de Ouro do Capital e a Guerra Fria, também escrito em coautoria com o professor Oswaldo Codiola. Pois bem, a primeira síntese que eu vou propor aqui para as caracterizações que eu pretendo engendrar é a de que há uma clara correlação entre crise do capital e o recrudescimento da violência política, que se expressa, então, na forma de uma nova
velha direita, aspas, nessa caracterização, não é? E com severas repercussões no tempo presente e sobre a realidade brasileira. Mas, sobre esta síntese, eu imponho aqui uma primeira advertência. A emergência internacional dessa extrema-direita, da qual Bolsonaro e o bolsonarismo, que não são necessariamente correspondentes, não é? Apesar de parecer evidente, é a principal expressão latino-americana desse fenômeno, mas não é, de forma alguma, uma simples repetição de episódios que podemos dizer fascistas do passado, não é? Isso porque possui o fenômeno que eu vou colocar aqui sob a lupa analítica especificidades que respondem essencialmente à natureza da atual crise mundial por que passa o capitalismo internacional. Pois bem, a primeira tarefa nessa seara, então, analítica, é a da caracterização do que seriam essas novas direitas que não têm constituição recente no tempo histórico, não é? Por isso, dizê-las novas velhas direitas. Dizem respeito, sobretudo, aos fascismos europeus, quando despontam no espectro político mundial, sobretudo a partir da Itália, que concebe a sua forma primeira, e da Alemanha, sob nazifascismo, que consolida esta nova corrente política, eram designados esses regimes como novas direitas porque isso era feito por contraste a uma direita que podemos conceber como tradicional. Estas ciosas dos valores, sobretudo monárquicos e reminiscências do antigo regime, não é? Demolido pelo avanço das ideias liberais no espectro europeu e extra-europeu, mas como permanências, não é, em termos de força política, firmemente identificadas com a moral cristã, um rescaldo do que havia sido a Igreja como anteparo do poder eclesiástico civil, não é? Isso mais para referir, não é, a importância da moral cristã a partir de uma cosmovisão católica no fascismo italiano, mas em menor medida no caso do nazifascismo, não é? E constituindo-se, ou melhor dizendo, né, imaginando-se constituir como oligarquias econômicas e elites políticas, digamos, tradicionais. Bom, essas são as direitas tradicionais, sobretudo europeias. Já os fascismos europeus dirigem o seu discurso para uma mão oposta de direção. Propriamente, a discursiva fascista é dirigida às camadas sociais mais pauperizadas, não em qualquer conjuntura, mas na conjuntura da crise capitalista que produz não só a pauperização maior das classes subalternas, trabalhadores pobres, mas também o rebaixamento dos estratos mais baixos das classes médias, não é? Sobretudo para trabalhadores pobres, sublinhe-se, né? Valendo-se para isso, inclusive, de muitas das estratégias das esquerdas de massa do século XIX, conjugados, não é, naquele novo momento, a novíssimos instrumentos propagandísticos. Há uma crise estrutural do capitalismo internacional, como nós sabemos, não é, desencadeada a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York e repercutindo de forma bastante severa em diversas realidades. É o caso, por exemplo, da realidade alemã, que amarga a inflação de 1932 no contexto da ocupação estrangeira de muitos dos seus territórios, né? Sobretudo aqueles ricos em bens escassos requeridos pelo esforço industrial. Por exemplo, a ocupação francesa do Vale do Ruhr, a perda da Alsácia e da Lorena. Há uma correlação lógica, se nós concebermos que as eleições presidenciais alemãs ocorrem em 1933, logo depois de eleições parlamentares, não é? E a NSDAP, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, já é uma força política expressiva naquele contexto, não é? Portanto, há uma correlação lógica entre a crise internacional de 1929 e a constituição dos fascismos, tanto italiano, não é,
na sua forma primeira, quanto à forma consolidada no nazifascismo alemão, passando por regimes, digamos, aparentados, colhendo de empréstimo a caracterização feita pelo Erich Hobsbawm na era dos extremos, como o salazarismo português e o franquismo espanhol, as suas expressões ibéricas, tanto quanto o militarismo japonês, uma forma, digamos, oriental, não é? Bom, é importante também sublinhar que o agigantamento dessas forças políticas, sobretudo desde a Alemanha, a corrida armamentista, a partir da implementação de um complexo industrial bélico-armamentista como saída para a crise do capitalismo internacional, valendo-se de muitas das reivindicações que provém dos resultados da Grande Guerra terminada em 1918, mas, sobretudo, dos termos armisticiais acordados em Versailles em fevereiro de 1929, está dada a condenação do mundo a uma segunda guerra, tanto como conflito intercapitalista, interimperialista, quanto como guerra contra-revolucionária, não é? Esperando-se que nela fosse estancada a Revolução Soviética iniciada em 1917. Não é? Essa é a caracterização que o Ernest Mandel faz ao estabelecer significados históricos da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, a crise do capital não se encerra em 1929. Nós temos crises intersticiais dali por diante, não é? Culminando em 1970 em uma nova crise de superprodução. Em verdade, é preciso sublinhar que entre 1950 e 1970 nós temos uma longa curva de aclive da economia mundial, com índices de produtividade sem precedentes, não é? O que vale dizer de uma era de ouro do capital, né, que nós analisamos nessa obra que eu havia mencionado aqui, né, entre a glória e o pesadelo. Mas em 1970 essa curva de aclive chega ao fim, não é? E entre diversas crises intersticiais culmina em 2018 na crise dos subprimes, asseverada em 2020 com a crise sanitária global. Portanto, de 1970 em diante, nós podemos afirmar um declive histórico do atual ciclo de acumulação do capitalismo histórico, em forma de crise do capital, né, se tornou visível nas últimas 4 décadas de crises, cujos intervalos não chegam a assinalar necessariamente a recuperação das anteriores taxas médias de lucro. Mais precisamente, começamos esse percurso após a crise de superprodução dos anos 1970, em 1973, com a crise internacional do petróleo. Se a gente considerar que em 79 nós temos a ocupação militar soviética do Afeganistão, não é? E no mesmo ano a revolução dos ayatollahs no Irã, não é? Ambas, sobretudo o primeiro caso, não é? Signos da deflagração de uma segunda Guerra Fria, como retomada, não é? Das hostilidades que começaram, né? Pelo menos desde a Guerra da Coreia, não é? Nós temos um notável deslocamento do eixo das políticas de poder para o Oriente Médio. E depois as crises de 1980, de 1989, 1998, 2008 e 2020. Não é? Então, eis os intervalos intersticiais dessa longa curva de declive da economia mundial. Lembrando que entre 1950 e 60 nós temos esta era de ouro do capital. Em 1970, a crise de superprodução explicita exatamente os limites do welfare state implementado logo no pós-Segunda Guerra Mundial, né, dando lugar aos primeiros experimentos neoliberais. Vamos lembrar que a origem desse corpo doutrinário que nós chamamos de neoliberalismo tem data marcada em 1944, é quando Hayek publica O Caminho da Servidão, notadamente uma reação teórica, conforme foi sendo elaborado esse ideário subsequentemente, tanto ao welfare state europeu quanto ao New Deal norte-americano, não é? E por quanto não tivesse havido conjuntura necessária à implementação dessa doutrina, não é?
até 1970, com a aguda crise do capital, esse repertório foi sendo reelaborado pelos autores que se reuniam na Sociedade de Mont-Pelerin, né, uma referência, não é? Aquela localidade suíça, e que se incumbiram dessas elaborações até o momento conjuntural que viabilizasse a sua aplicação. Pois bem, o momento chega em 1970 na forma de uma nova crise de superprodução, não é? E segundo esses teóricos, o motivo da crise seria exatamente o poder conferido pelo Estado aos sindicatos, daí a sua concepção antissindical, né? Sendo seu responsável mais direto, então, o movimento operário, a quem o movimento sindical representa, culpado, segundo essa discursiva, pela corrosão das bases de acumulação capitalistas na luta que engendravam por salários pagos pelas classes proprietárias e por gastos sociais, pagos, por sua vez, pelo Estado. Não é? As ideias neoliberais, né, ganham terreno nos anos subsequentes, exatamente em razão do agravamento da crise internacional do capitalismo e o achatamento subsequente das classes médias, que acabaram servindo de sua mais expressiva base de apoio em várias realidades, não é? Os mesmos estratos sociais, recorde do que eu disse no início, que enlutaram o fascismo, não é? Pois bem, como nós podemos definir esse receituário neoliberal, não é? Que passaria então pela prescrição de um Estado forte, não é? Para a destruição dos sindicatos e o sufocamento de quaisquer outros esforços de organização da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que fraco, não é? Para que pudesse operar a decomposição de gastos sociais sob o argumento recorrencial da estabilidade monetária, da responsabilidade fiscal, não é? E outro repertório, não é? Mais extenso de narrativas. Um dos mais marcantes caracteres desse ideário neoliberal, como nós reconhecemos, né, desde o senso comum, pelo menos, né, é o anticomunismo. O que não está de todo correto em termos de caracterização, eu explico. Esse aspecto propriamente tem origem entre 1978 e 1979, exatamente quando, no início dessa retomada de hostilidades que eu designei aqui como uma Segunda Guerra Fria, após a intervenção militar soviética no Afeganistão. Vamos lembrar, né, que a resposta dada pelos Estados Unidos e pela OTAN foi o deslocamento de quadros de inteligência, tanto da CIA quanto o MI5 e o MI6, para o Paquistão, para o treinamento de milícias Mujahideen para que lutassem uma jihad antissoviética. Grupos que 8 anos depois fundariam a Al-Qaeda, sob liderança de Osama Bin Laden, inclusive, não é? Um ano antes de as tropas soviéticas marcharem de volta para casa, não é? Às vésperas do colapso total do regime. Não é? Então, recordemos isso. Mas voltando a 78, 79, quando no início da Guerra Fria, nós temos, da Segunda Guerra Fria, perdão, a decisão norte-americana de incrementar uma nova geração de foguetes nucleares na Europa Ocidental, já no início dos anos 1980. Em 82, a gente tem a gestão do Ronald Reagan divulgando o projeto Guerra nas Estrelas. Bom, é exatamente a partir daí que o regime capitalista, a partir desse ideário neoliberal, assume o anticomunismo como um traço característico para a conformação propriamente de um neoliberalismo político, mais do que uma doutrina econômica, não é? Identificado, portanto, como um regime de direita. Não é? Nesses termos que em 1979, Margaret Thatcher, quando eleita na Inglaterra, não é? Ela é eleita exatamente com o propósito de implementar o programa neoliberal em um país de capitalismo avançado. Mesmíssima finalidade, assumida por Ronald Reagan, eleito nos Estados Unidos no ano seguinte. Ambos proclamadas lideranças de uma direita política firmemente engajada, então, com a missão de conter o comunismo internacional. Nesta mesma coerência, digamos, é que nós temos em 1982, não é? Helmut Kohl na Alemanha, em 1983, na Dinamarca,
a eleição de Paul Schlüter, e à exceção da Suécia e da Áustria, nós temos toda a Europa ocidental praticamente tomada por regimes de direita identificados com o programa neoliberal, não é? Mas é o neoliberalismo implementado na Inglaterra que acabou servindo como modelo para uma série de outras realidades, né? Provendo-as de medidas como modelares, como a contração da emissão monetária acompanhada da elevação das taxas de juros, ao passo da redução dos impostos sobre rendimentos altos, não é? A retração do controle do Estado sobre fluxos financeiros, deixando várias tomadas de decisão sob os auspícios das corporações privadas que manejam o setor, e a criação de níveis de desemprego em massa. Vamos lembrar que em 1944 o Hayek escreveu no Caminho da Solidão sobre taxas saudáveis de desemprego, não é? Porque deveriam ser consideradas como responsáveis pela regulação dos salários no patamar das expectativas de lucro das classes proprietárias, como produtos numa prateleira que, existindo em abundância, ofertados em abundância, melhor dizendo, né, para uma reduzida demanda, conseguiriam calibrar, então, o seu valor, não é, segundo, entre aspas, leis naturais, né? O mesmo valeria para o valor salário, não é? Reservas de mão de obra em abundância produziriam o rebaixamento do valor salário no patamar das expectativas de lucro das classes proprietárias. Essa é a lógica, não é? Também a repressão violenta dos movimentos de greve, a imposição de uma legislação notadamente antissindical, acompanhada por uma crescente criminalização de quaisquer movimentos de luta política, esforços de organização da classe trabalhadora, como eu já disse, não é? Cortes brutais em gastos sociais e um amplo programa de privatizações. Isso não é possível sem a operação de um Estado policial de repressão permanente, porque a cada medida de decomposição de direitos historicamente estabelecidos, não é? O resultado lógico é o ascenso da classe trabalhadora na luta pela permanência desses direitos e, de parte do Estado, a repressão policial, anteparada por um sistema jurídico formal que assume a função de criminalizar esses esforços, não é conseguinte, tá certo? Bom, eu havia feito uma advertência quando informei que não se trata propriamente de um regime político de direita, porque na segunda metade dessa década fica absolutamente demonstrada a capacidade de o neoliberalismo se compor a distintos regimes políticos, porque ele deixa de ser monopólio de governos de direita. Isso foi possível graças a uma série de deformações de toda sorte, não é, que permitiram afirmar um neoliberalismo de esquerda. Isso ocorre inicialmente no sul da Europa, envolve o eurosocialismo quando chega ao poder e encontra expressão bastante dramática na França. Sobretudo, eu refiro-me aqui ao governo de François Mitterrand, mas também no caso da Espanha de Felipe González, em Portugal, né, com o governo de Mário Soares, e na Itália de Bettino Craxi. Também é o caso da Grécia no mesmo período. Pois bem, no que concerne à realidade latino-americana, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso objeto, né? Como num voo de pássaro, né? Eu pretendo ir aqui me aprofundando, né, do nosso objeto de análise. Os experimentos neoliberais foram montados primeiramente no Chile, não por acaso sob ditadura de Augusto Pinochet. Eu dizia da importância de um aparato policial de repressão permanente, e uma ditadura militar de segurança nacional consegue dispor dessa ferramenta com muito maior facilidade, não é? Eis porque também, na ausência de elementos de justiça de transição, quando findados esses regimes em boa parte da América Latina, esses corpos policiais militarizados não são desmontados, não é? Não porque se tratam de estruturas anacrônicas, mas porque têm função a cumprir no ordenamento neoliberal que então já está ali assentado. Voltando a
ditadura militar de Augusto Pinochet. É importante informar que, como laboratório de experimentos neoliberais, houve o patrocínio direto para o seu funcionamento dos governos, tanto Reagan quanto Thatcher, não é? E a profusão do ideário neoliberal em distintos governos foi viabilizada pelo fim do processo histórico da Guerra Fria, né? Logo uma década e meia adiante, que tem como consequência para a generalização desse corpo doutrinário, não é? O consenso de Washington. Né? Concebamos que ele, apesar de formalmente apresentado como doutrina político-econômica, ele assume o lugar dos convencionais instrumentos armisticiais, comuns ao término de guerras de larga envergadura, não é? Lavrando os termos dos vencedores. Pois bem, a Guerra Fria teve, na forma de uma bula prescritiva para países então chamados de terceiro mundo, uma referência àqueles não alinhados com os blocos em enfrentamento, o Pacto de Varsóvia e a OTAN, não é? O terceiro mundo escrevia, sobretudo, países periféricos no sistema mundial, de capitalismo dependente, frente ao núcleo orgânico do capital. Referência aqui às categorias elaboradas pelo economista italiano Giovanni Arrighi, numa obra fundamental chamada A Ilusão do Desenvolvimento. Pois bem, em 1997 nós temos uma crise financeira internacional iniciada na Ásia. Em 98, uma crise financeira na Rússia e em 99, a crise financeira no Brasil. O resultado dessas crises recorrenciais é, para a América Latina, sobretudo, um desemprego agudo, desembocando numa crise geral que teve como componentes um nível de consumo ultrapassando a produtividade do trabalho, o desemprego tecnológico como um novo elemento característico de crises intersticiais e estruturais, e o desmonte do bem-estar, do estado de bem-estar social, já decorrente da implementação das reformas neoliberais, não é? O que acaba por agravar as mazelas do desemprego e da pobreza já comuns a essas realidades de capitalismo dependente na América Latina. Grosso modo, em maior ou menor grau, todos os países da América do Sul, pelo menos, enfrentaram crises similares nesse mesmo período. Na Argentina, recordemos-nos, né, as medidas adotadas pelo presidente Carlos Menem, de 89 a 2000, e depois por Fernando de la Rúa, não é? Culminam no 22 de dezembro de 2002, no Argentinaço, e no fim do seu próprio governo, acompanhado, não é, nessa marcha fúnebre pelo default, que constituiu a suspensão do pagamento de uma dívida externa que já estava aí na casa dos 140 bilhões de dólares, não é? No Brasil, estávamos sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, não é? Entorpecidos, entre aspas, pela ilusão de estabilidade criada pelo Plano Real, sobretudo porque havia logrado derrubar a inflação para um único dígito anual, depois de, enfim, longos anos, não é? De realidade diversa, recordemos-nos, né, da remarcação de notas, não é? Em curtos períodos pelos altos índices inflacionários, não é? Este feito absolutamente notável ocultava um acúmulo crescente de déficits na balança comercial, refiro-me aqui ao período de 1996 até 2000, não é? Num montante aí de em torno de 38 bilhões negativos, acompanhados pelo aumento de 100% da dívida externa, que salta de 123 bilhões em 1990 para 235 bilhões no ano 2000. Portanto, um quadro econômico agravado pela crise na Ásia em 1997, na Rússia em 1998. Bom, eu não vou detalhar aqui as minúcias da crise que acomete todo o subsistema sul-americano, mas Paraguai, Peru, Chile e Bolívia atravessam, guardadas as devidas proporções, um percurso compartilhado, não é? Crise, protestos populares, instabilidade política, fim de governo,
não é? Entre 2007 e 2009, somando-se a esses elementos, uma combinação de circunstâncias fez com que as economias regionais experimentassem um breve ciclo de crescimento. Não me alongando demais aqui entre esses fatores, entre os elementos que viabilizaram esse curto período de recuperação, o que nos importa dizer é do crescimento da demanda por matérias-primas pela China, portanto, de um novo protagonismo do Estado chinês na economia mundial e a migração de capitais dos países centrais, por sua vez, ocasionada pela crise e a subsequente injeção de liquidez que tentava ali salvar o capital metropolitano de uma falência completa, não é? Bom, mas isso não decompõe uma tessitura que compartilha descontentamento geral com o notável fracasso dos experimentos neoliberais, sobretudo no Cone Sul, não é? E a partir desse descontentamento que acende o que a gente pode chamar de uma nova esquerda, que com expressivo sucesso eleitoral e iniciais índices de popularidade massivos, não é? Manifestava efetivamente o potencial de romper com a agenda neoliberal, beneficiária, sobretudo, do setor especulativo do mercado financeiro. E com maior ou menor intensidade, mantiveram políticas de austeridade fiscal e privatizações. Né? Ou seja, seguiram a linha do neoliberalismo de esquerda, por mais que se destacassem, se distinguissem dos regimes anteriores sobre vários aspectos. Não é? Mas é dessa novíssima fase que tem centralidade novos governos latino-americanos, não é? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff no Brasil e de Nestor e depois Cristina Kirchner, egressos ambos do peronismo na Argentina. Noutra frente, nós temos também um consenso político de uma nova esquerda que na América Latina assumiu uma forma bolivariana. Casos da Venezuela, tanto de Chávez quanto de Nicolás Maduro, e da Bolívia de Evo Morales, né, onde novos pactos sociais levaram à promulgação de constituições de caracteres, digamos, populares. No entanto, incapazes também de romper com as engrenagens do capitalismo internacional e, com isso, com as próprias oligarquias econômicas locais e os motivadores causais das suas mais graves contradições internas, não é? Em algumas dessas realidades, né, se asseveraram essas contradições, né, no limite de uma crise institucional absolutamente flagrante, né, como o da Venezuela. Não é? Bom, ainda que em termos de políticas sociais tenham logrado esses governos importantes avanços, não é? Implementando, por exemplo, programas de transferência de renda, né, e de geração de emprego, ao tempo, importante frisar, de uma curva de aclive da economia internacional, animada muitíssimo pelo preço internacional das commodities, né? Não lograram, conforme eu disse, promover mudanças que nós possamos considerar estruturais nos seus sistemas econômicos, não é? Acompanhados, evidentemente, de uma institucionalidade política onde nunca deixou de haver dissenso, não é? E, sobretudo, a articulação de setores os mais retrógrados da política institucional brasileira, por exemplo, não é? Bom, nessa condição estariam fadadas essas políticas a serem sufocadas no tempo de uma única geração, digamos assim, não é? Bom, nesse contexto que a crise dos subprimes em 2008, não é, agrava muitíssimo esse quadro de crise latino-americana. E os elementos da crise capitalista que se manifestam aqui reproduzem muitos dos aspectos que deflagraram a crise desde a realidade norte-americana, culminando na fragilidade e instabilidade financeira dos Estados Unidos perante demais estados no sistema internacional. Não é? Há três dimensões primordiais aí dessa instabilidade da economia norte-americana. A incapacidade financeira do Estado, que ele ficava flagrante, não é? A supremacia da sua eficiência produtiva, que agora é questionada severamente, não é? Com o concurso da crise, e os empecilhos percebidos para a manutenção do dólar como reserva de valor global, motivo pelo qual
estados como a Rússia e a China passaram a voltar a entesourar ouro, por exemplo. Não é? Bom, a lógica norte-americana para a crise de 2008 é seguida por diversas realidades. Não é? Nós temos, em termos de repasso aqui, né, as crises capitalistas de 1970 até 2000, repercutindo nas despesas do governo norte-americano, exigindo uma necessidade bastante elevada de financiamento, não é? E no imperativo do equilíbrio do déficit fiscal. Por sua vez, o financiamento do déficit tem se dado por meio de ainda mais endividamento público. Né? O caso brasileiro é muitíssimo parecido, inclusive, não é? Com a crise dos subprimes em 2008 nos Estados Unidos, não é? Passou a haver associação entre o socorro do Estado, as instituições financeiras que operaram todos os instrumentos que causaram a própria crise, não só ali, mas internacionalmente falando, não é? Junto de medidas austericidas que intensificaram cortes em serviços sociais para o alcance de metas fiscais, sobretudo aquelas estabelecidas conforme os critérios do mercado e dos agentes que haviam causado a crise. Sublinhe-se, não é? Capazes de contemplar, então, os interesses daqueles mesmos que haviam transformado a economia internacional em uma espécie de cassino para especuladores. Bom, em setembro de 2008, a dívida externa bruta atingiu só nos Estados Unidos a cifra de 13,6 trilhões, o que nos importa dizer que isso compromete 95,53% do produto interno bruto daquele ano. Ou seja, nós estamos falando aqui da quase totalidade dos fundos públicos destinados a especuladores de toda sorte, em detrimento, evidentemente, em gastos sociais com os quais o governo deixaria de estar comprometido. Para que se compreenda o que isso tem a ver com a realidade brasileira, há algo muito parecido, não é? Entre ambas. Nós temos uma taxa Selic, eu não confirmei hoje, não é? Qual o seu percentual, mas há 2 dias era 13%, não é? Se eu não estiver enganado. E um comprometimento de 80,1% do nosso produto interno bruto com o pagamento dos serviços, dos juros e da rolagem da dívida pública. Né? Então, nós estamos falando aí do destinamento de fundos públicos para atender ao setor especulativo do mercado financeiro, né? E, portanto, comprometendo gastos com educação, saúde, segurança e todos os demais gastos sociais que nós possamos conceber como necessários, sobretudo numa quadra histórica em que, em termos orçamentários, o Estado brasileiro está absolutamente decomposto. Né? Já vamos tratar um pouco mais disso lá adiante. Né? Bom, em 2013, a curva da economia internacional volta a descer ainda mais e a queda internacional dos preços acaba tendo um fortíssimo impacto nas economias latino-americanas. Ainda nessa curva de descida, a partir de 1917, tem se intensificado, então, o êxodo de capitais nessas realidades, face ao aumento das taxas de juros que eu aqui já exemplifiquei, mas aqui, sobretudo, juros internacionais e a guerra econômica, um novo elemento para essa conjuntura travada entre Estados Unidos e China. Em larga medida, permitam-me dizer, a guerra comercial entre Estados Unidos e China é responsável pela desaceleração da economia mundial que se verifica logo após a crise asiática. Portanto, prenunciando um novo período de queda das bolsas de valores e de ações de uma série de companhias, não é? Sobretudo aquelas que eram deificadas por pseudo-especialistas em mercado, né, que se referiam a ações da Netflix, do Facebook, da Apple e congêneres como, enfim, intocáveis valores, tá certo? Bom, some-se a esta amarra o que já é anunciado como um estigma dessa geração, a pandemia global de Covid-19, o isolamento social e o colapso mundial dos sistemas de saúde que dela decorrem, não é? Bom, a crise sanitária, é importante afirmar, ela não se desenvolve pura e simplesmente sobre coletividades humanas, mas sobre as suas respectivas
tessituras sociais, não é? Ela se desenvolve sobre sistemas sociais que são profundamente marcados por contradições de classe, o que determina, sobretudo, o acesso ou a exclusão de direitos, não é? Por exemplo, a saúde pública, o que acaba determinando quem maiormente deveria morrer, não é? Uma vez contaminados no superlotado transporte público, pelas precárias condições de saneamento, submetidos ao trabalho informal, hiperexplorado por empresas de aplicativo, não é? A espera de atendimento nos corredores de hospitais desequipados. Nós estamos falando de determinações de classe, sobre aqueles que devem viver ou morrer, não é? E não por acaso essas invisibilidades sociais dos subalternos, não é? Foi referida por autoridades públicas como segmentos de sociedade descartáveis, não é? Ainda que não tenham dito com essas palavras, não é? As suas mortes seriam dadas como necessárias num processo de, entre aspas, imunização de rebanho, em que a imunidade deveria ser alcançada por meio do contágio em massa, não é? Propriamente. Evidentemente, isso diz respeito a um contágio concebido, então, como necessário, né, que chacinaria, sobretudo, o povo pobre e desassistido de direitos básicos, enquanto leitos privados de UTI seriam ocupados por aqueles que poderiam, por isso, pagar. E vejam, nem mesmo a morte do presidente de um dos mais importantes bancos internacionais, né, que em seus últimos momentos buscava pura e simplesmente por ar, tá certo? Faz crer em um caráter isonômico da morte, não é? Bom, o que se explicitou aí no entendimento de muitos intelectuais foram formas contemporâneas de subjugar a vida ao poder da morte, o que dá razão a um conceito que eu considero absolutamente fundamental para entender o tempo presente, não é? E, sobretudo, a realidade brasileira, que é o conceito de necropolítica. Porque ele diz respeito à ampliação dos mundos de morte, sobretudo nas periferias das grandes cidades, onde, no nosso caso, a população de pretos e pobres já era fustigada, não é? Por uma série de violências, não é? Mas dizendo-se aqui de todos os ambientes, espaços de sociabilidade das classes subalternas, que então são caracterizados como sacrificáveis. É o mesmo que afirmar a sua condição de mortos-vivos, absolutamente essenciais para a recuperação do que verdadeiramente importaria, a economia, não é? Portanto, há um elemento de crueldade presente nesses e outros discursos que não é pura e simplesmente patológica. Ela é indissociável de uma determinada racionalidade comum a períodos de crise intensificada do capital. Ela é indissociável da necropolítica, instrumento comum do necropoder. Tá certo? Bom, dado este panorama histórico, podemos avançar sobre a caracterização de uma internacional iliberal. Eu vou pedir aqui uns 5 minutinhos a mais aqui para eu fazer essa caracterização, né? Porque ela é fundamental para que a gente associe os elementos da crise que eu aqui procurei recuperar nos seus elementos constitutivos à ascensão de formas de violência política. O que nós chamamos de internacional iliberal, uma referência como o próprio Steve Bannon afirmou a chegada dessa ultradireita ao poder, diz respeito à chegada da crise ao centro do sistema mundo capitalista, do norte do hemisfério ocidental aos países da zona do euro, não é? O que acentua o processo de desintegração europeia no palco da ascensão, então, de novas velhas formas de autoritarismo político. Então, vejamos, não é? A crise de 29 tem como correspondente, desde a infraestrutura econômica, o recrudescimento da violência política institucionalizada como força política na superestrutura político-jurídica, o mesmo
em termos análogos, evidentemente, ocorre com a intensificação dos elementos da crise entre 2008 e 2020, a ascensão de novas direitas com caracteres muito parecidos, inclusive, né? Bom, isso tem acentuado o processo de desintegração europeia no palco da ascensão dessas novas velhas formas de violência política. O sinal de alerta foi aceso em 2016, quando do Brexit, que dizia respeito à desintegração regional principiada com a decisão pela saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos lembrar que essa é uma pauta da direita política britânica desde 1973, quando o Reino Unido ingressou à Comunidade Econômica Europeia, não é? Uma iniciativa precursora da União Europeia. E nos recordemos também que no dia 16 de junho daquele mesmo ano, uma parlamentar trabalhista chamada Joy Cox, que defendia publicamente a permanência do Reino Unido na União Europeia, foi assassinada a tiros num ataque em Bristol, no norte do país, enquanto o assassino bradava o lema Britain First, o nome exatamente de um grupo político de extrema-direita contrário à imigração. É uma característica comum dessa extrema-direita europeia. Portanto, esse sinal de alerta diz respeito à ascensão de grupos análogos em toda a Europa, o que foi oportunizado em grande medida pela crise capitalista no momento em que ela atinge já a Grécia, Espanha, Portugal e França. Somando-se a isso, o fluxo de refugiados que ali aportam, decorrentes de estratégias de mudança de regime fomentadas pelo Ocidente no mundo médio oriental entre 2011 e 2013, que foram desenvolvidas no que a imprensa internacional convencionou chamar como Primavera Árabe, não é? Esse processo de mudanças de regime encontra na Síria uma espécie de paredão, né, do qual decorre a mais sangrenta guerra civil ali desencadeada, não é? E que interrompe essas estratégias que intencionavam chegar até Teherã, ok? Bom, as mudanças havidas na geopolítica global, tanto em razão das guerras civis no Iraque e na Síria, né? Guerra civil no Iraque em 2003, na Síria 2012, né? Quando da crise de refugiados que ambas desencadearam, também se relacionam às forças de ultradireita e ultranacionalistas que têm proliferado em solo europeu, porque elas gritam palavras de anti-imigração, não é? E de anti-Europa, referência aqui à saída desses países da União Europeia, ou no caso da Alemanha, não é nem a reivindicação de saída da União Europeia, mas pelo menos da zona do euro, não é? As eleições norte-americanas, não por acaso, ocorrem no mesmo ano, 2016, e acabam guindando o republicano Donald Trump ao poder com um discurso absolutamente xenofóbico, sexista e, sob vários aspectos, racista, não é? Na França, nós temos a Frente Nacional dos Le Pen chegando pela segunda vez ao segundo turno das eleições presidenciais no pleito do ano seguinte, 2017, não é? Ela acaba ali servindo como uma espécie de bode na sala entre uma candidatura neoliberal e a esquerda socialista, o que desloca o eleitorado, não é, mediano para uma compreensão de que a propositura neoliberal, não é, do candidato de centro-direita Emmanuel Macron seria, de alguma forma, coerente, não é? Isola a candidatura socialista. O mesmo volta a ocorrer nesse ano, 2022, não é? Quando o discurso da Frente Nacional voltava a compor argumentos contrários à União Europeia, à imigração não europeia e à defesa da deportação de imigrantes desempregados, não é? Nós temos também o caso das eleições holandesas no mesmo ano de 2017, e aí a ultradireita representada pelo Partido da Liberdade, que dá razão à composição de forças que acabam comemorando a vitória do atual primeiro-ministro, não é? Um liberal de direita, tá certo? Exatamente pela derrota que impôs a extrema-direita. Bom, na Itália, que volta a ser o berço, entre aspas, do fascismo, a ultradireita é representada pela Liga do Norte, de Matteo Salvini, que tem se projetado a partir de uma retórica anticorrupção, bastante comum a essa extrema-direita, acompanhada de posturas também anti-imigração, anti-islâmicas, xenofóbicas e contrárias também à União Europeia. Na Alemanha, que já
amargava, não é, a existência da NPD, de Peter Marx e Jürgen Gansel, não é? Um deles já respondeu criminalmente por fazer publicamente a saudação nazista, não é? Agora, o protagonismo da ultradireita é da força chamada Alternativa para a Alemanha. Ela foi criada em fevereiro de 2013, numa propositura um tanto mais palatável em relação à NPAD, né, declaradamente, ou melhor, claramente neonazista, né? A Alternativa para a Alemanha é iniciativa de um grupo de professores universitários de economia e direito, né, além de empresários alemães contrários à zona do euro. Bom, o que nos interessa aqui são as muitas semelhanças com a discursiva de outras forças de extrema-direita, mas o fato de, em 2017, nas eleições parlamentares, não é, essa força política ter voltado ao poder no berço do nazifascismo. Pela primeira vez desde 1945, um partido de extrema-direita adentra ao Bundestag, né, com uma representação acima dos 5% necessários, porque eles somavam ali 13,1% dos votos. Bom, está dada aí a dia de Jair Bolsonaro, Donald Trump, a partir de 2018, com a vitória eleitoral expressiva, que computa mais de 60% de votos no segundo turno do candidato da extrema-direita brasileira e que animou, não é, a ideia de uma internacional iliberal, não é, que comporia essa díade como ultradireita no poder, mais um candidato a ditador. Seria aquele mais adiantado, se não visionário, dentre todos eles. Refiro-me aqui ao estadista húngaro Viktor Orbán. Não é? Então, para já me encaminhar aqui em termos conclusivos, não é? Uma cruzada da extrema-direita contra espectros que, desde o senso comum e valendo-se de instrumentos midiáticos bastante recentes, oriundos da Revolução Informacional dos anos 1980, não é? E compostos a partir agora de redes sociais, permitem encapsular propostas compreensivas para complexos problemas do mundo a partir de sínteses, de simplismo atroz, né, que produzem um rebaixamento do discurso político, como no caso do Brasil, num nível bastante baixo, que é o do Olavo bolsonarismo. Mesmo porque o discurso deixa de ser diálogo quando ele não admite a escuta e tampouco a réplica ou a tréplica como elementos de dissenso que historicamente compuseram as relações políticas nas nossas mais diversas instâncias de poder, inclusive no diálogo contra a direita pela esquerda, não é? Em termos civilizacionais, né? Em termos de urbanidade, não é? Admitindo os dissensos e mesmo incorporando-os. É assim que se faz política como ágora, não é? O que ocorre, isso nos permite assemelhar bastante os fascismos europeus dos anos 30 e 40 a essas novas ultradireitas, é que não há escutas, não é? É um pensamento anti-acadêmico que não assimila as complexas e necessárias explicações sobre muitos dos nossos males econômicos, sociais e também políticos, não é? Uma vez que, no lugar de argumentos, tem-se uma comum grita histérica que expressa a imposição de vontades e não a vontade de o outro escutar e assimilar o dissenso que tem a professar. Motivo pelo qual, dessas teses de simplismo atroz, o dissenso é carimbado como comunismo, o que permite dizer, enfim, das mais distintas posições políticas, inclusive aquelas de direita, que apenas por discordar, né, são assim tipificadas, não é? Bom, é claro que eu não consegui dar conta de todos os elementos que eu pretendia aqui apresentar, mas pretendo fazê-lo, se assim entenderem necessário e perguntarem acerca disso nessa nossa fase agora subsequente do debate. Estou à disposição de vocês e antecipadamente agradeço a todas e todos que acompanharam essa exposição, que eu considero absolutamente necessária, mas sempre inconclusa, porque o tempo presente, como sabemos, é sempre cambiante. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Foi muito bom te ouvir. Sobretudo,
me senti muito contemplado pela tua fala, porque também pesquiso neoliberalismo, e essa tua retomada histórica do neoliberalismo foi muito importante, né? Desde Hayek, já trazendo aí o caminho da servidão, para a gente poder entender um pouco desse movimento. Nós recebemos aqui alguns questionamentos, e eu vou tentar fazê-los aqui para ti, que a gente recebe aqui nos grupos, né? Vem um questionamento, Rodrigo, no sentido de lhe perguntar se você consegue visualizar algum tipo de ligação dessa ascensão dessas extremas direitas com aquele movimento que havia em 2014 de uma certa arapongagem da NSA em relação à ex-presidenta Dilma, à Petrobras, a própria Angela Merkel, naquele período, se eu não me engano, também estava grampeada, né? Há algum tipo de... Existe, né, o questionamento que veio aqui, se há algum tipo de, assim, conluio mundial, entre aspas, né, em prol de talvez de um neocolonialismo, né, porque o neoliberalismo é isso, né, nessa perspectiva ultra neoliberal que a gente está vendo agora. Tu consegue visualizar algo nesse sentido? Sim, sim. A pergunta é excelente porque me possibilita tratar de elementos que eu pretendia ter explorado, mas, bom, sempre calculo mal o tempo, né? Acho que vai dar para falar tudo e acabo errando nesse sentido. Mas, porque para responder eu tenho que tratar de um elemento característico, né, da realidade brasileira, não é? Vamos pensar, por exemplo, nas universidades, né? Ela é resultado, as universidades são resultado no Brasil de um pensamento soberanista da direita, sobretudo militar, e soberanista, ou seja, porque tinha uma concepção de soberania nacional que compreendia o domínio técnico científico como um dos seus elementos primordiais, tá certo? Bom, é importante colher isso como exemplo, porque apesar do discurso bolsonarista, não é, pró-militarista e de haver uma base de apoio militar ao seu projeto de governo, não é? O bolsonarismo jamais advogou efetivamente por uma posição soberanista no espectro internacional, jamais foi um elemento para além de uma rasa discursiva da sua política externa, não é? Vamos tratar especificamente aqui de como o governo de Jair Messias Bolsonaro advogou pela decomposição, por exemplo, das redes de cooperação Sul-Sul, priorizando o quê? Relações bilaterais com os Estados Unidos, evidentemente montadas numa clara hierarquia que decorre das assimetrias de poder, sobretudo do poder econômico, mas não apenas do poder econômico, não é? Isso nos permite também compreender que o pensamento soberanista, característico de um pensamento militar, que eu repito, fundou as universidades no Brasil. O corpo da universidade pública, da universidade como um todo, é disputado, não é? Por distintos ânimos, não é? Um espírito de juventude que desde Córdoba, em 1918, não é? Se agiganta, não é? Mas o que tem em comum essas forças conflitivas, e a extrema-direita não faz parte dessas forças, porque ela pretende a destruição do patrimônio técnico-científico brasileiro, não é? E numa retórica muito associada ao obscurantismo religioso que provém do fundamentalismo neopentecostal, não é? Como alicerces morais de posturas retrógradas e que fazem sentido quando a gente pensa que elas permitem legitimar a desmontagem, né, de políticas públicas para as mulheres, ao combate à violência homofóbica e transfóbica, na luta antirracista, passando por conteúdos e práticas de ensino, atentando contra a liberdade de cátedra,
interferindo nas agências de pesquisa científica no Brasil, no mundo da cultura, não é? E daí por diante. Pois bem, eu acho que esse é um pano de fundo absolutamente fundamental para responder esse questionamento, não é? Porque ele diz respeito ao abandono de uma compreensão para a qual o conceito de soberania nacional importa, não é? Então vamos falar especificamente do modelo de exploração da camada pré-sal, né, que está no centro das motivações políticas que levam ao impedimento da presidente Dilma Rousseff a partir de um golpe jurídico parlamentar, não é? Que permite, com a posse de Michel Temer, não é? E a assunção de José Serra à frente da chancelaria brasileira, a revisão do modelo de exploração. Não é? E não é nem a questão da exploração apenas, mas do refino, né? Porque também não adianta muito você produzir petróleo sem refinar o petróleo, né? Ter que exportar para depois importá-lo refinado. Né? Então, um dos elementos que nos permitem compreender, não é, a operação Lava Jato centrada, não é, na Petrobras, não é, como um componente de desestabilização de um determinado projeto político, não é, e que tinha rebatimento sobre vários aspectos, não é, do desenvolvimento econômico-social brasileiro, não é? Bom, eu não quero cair aqui na seara especulativa, mas em termos macroestruturais, não há como desconsiderar essa dimensão de análise conjuntural dos destinos políticos que hoje nós amargamos, não é? Exatamente. Eu pensava justamente isso enquanto tu falavas, né? E até mesmo é contraditória, né? Essa extrema direita atual, ela é muito contraditória àquela extrema direita clássica que seria mais nacionalista, né? Sim. Muito, muito diferente isso. Temos uma outra pergunta, já para podermos concluir, infelizmente a gente está com um tempo bastante apertado, uma pergunta da professora Luana, que ela pergunta, parabeniza, né, Rodrigo, pela pertinente fala, e ela pergunta quais são as perspectivas sobre o bolsonarismo no Brasil na nova gestão Lula. Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós temos curiosidade, assim, em saber, e a partir das tuas pesquisas, né, tu que és um especialista, o que tu vislumbra, assim, para esses próximos 4 anos, né? Bom, serão muitíssimo difíceis, sobre vários aspectos. Primeiro porque o governo que assumirá no dia 1º de janeiro assume uma terra arrasada, não é? Vamos pensar, por exemplo, o Ministério da Educação, né? O primeiro ministro da Educação que assume no governo Bolsonaro, o Vélez Rodrigues, assume o MEC com qual propósito? Varrer o marxismo cultural, que é uma quimera, um espectro, né? Da educação. Bom, teve um ministro tampão de alguns dias, né? Mas que não deixou de colocar no Lattes dele, que foi ministro da Educação por 3 ou 4 dias. E depois um desastre completo, né? Que leva a sistemáticos cortes e contingenciamentos, né? Não que eles não tivessem havido antes, não é? Mas são intensificados, atingindo primordialmente a pasta da educação, entre outras, não é? Mas comprometendo o funcionamento da coluna vertebral das universidades públicas, ou seja, a educação e a pesquisa brasileiras, comprometidas na ordem de 95%. Né? A gente, como docentes, tem percebido o quanto isso reverbera na pós-graduação, né, com escassez de recursos, e nesse momento, né, as universidades federais, institutos federais, Cefetes, não é, sofreram um brutal golpe. Não é? Foram bloqueados todos os recursos para o orçamento previsto, não é? E que carece de empenho para o pagamento de terceirizados da segurança, da limpeza, que perigam não receber
o salário do Natal e o 13º, gente. É de uma crueldade atroz. Eu nem estou falando do funcionamento da universidade, estou falando da condição dos trabalhadores pobres, né, que já são fustigados por processos licitatórios onde ganha quem tem menor preço. E a gente fica perguntando a questão do salário, né, como se implica nisso, né, mas estamos falando também do funcionamento da universidade. Tem laboratórios nossos, não é, das nossas instituições, que se ficar sem luz, não é, e sem água, não é, perigam perder um patrimônio científico de décadas de investimento e milhões em recursos que provêm do povo brasileiro, não é, e de instituições que estão firmemente engajadas, não é, na produção de conhecimento como intervenção na realidade social, não é, a fim de superar as suas mais brutais contradições. Não é? Então, eu pergunto, por que a universidade é proclamada como inimiga? Não é? A ponto de nós temos um ministro da educação que atua para deseducar, informando que são ambientes de balbúrdia e gente pelada. Ele dava no mesmo campus que eu nunca vi nada parecido com isso. Né? E tenho certeza que ele também não viu. Né? Mas ele dialoga com uma base de apoio, né, absolutamente desconhecedora do que é o cotidiano das universidades. Eu estou falando apenas das universidades, né, como terra arrasada. A saúde está numa condição de penúria muito mais atroz. Quanto mais os grupos de trabalho da transição operam, mais percebem que o abismo é muito mais profundo. Não é? Da ordem aí que está chegando a 500 bilhões, não é, de desinvestimentos. E mais, o que eu considero absolutamente criminoso, tá? Envolve o dispêndio de recursos em tempo de campanha eleitoral, não é? Com o propósito claro de angariar votos, sem absolutamente nenhum cálculo orçamentário, não é? Para se entendesse o grau de responsabilidade que o tempo todo está na boca de quadros do seu governo, para justificar cortes e contingenciamentos que afetam todos os setores da maquinaria pública. A Polícia Federal, que ficou sem reajuste, onde está boa parte da base de apoio do bolsonarismo, ficou sem reajuste, agora não tem nem como emitir passaporte, porque os 37 milhões liberados não conseguem garantir, não é, a continuidade dessas práticas. Não é? O mesmo a gente pode falar de pastas como a infraestrutura e até mesmo defesa. Não é? Porque também, apesar dos privilégios que foram garantidos durante a reforma da Previdência a militares, não é? Está longe de ter alcançado, em termos de recursos materiais e humanos, condições para fazer o básico que esse próprio governo requereu, com uma irresponsável política armamentista, não é? Sem garantir quadros para a fiscalização, e eu não consigo pensar que isso não tenha sido proposital, não é? Para rastrear o destino dessas armas. Se fala aí, CACs podendo adquirir 70 armas por ano, não é? Da impossibilidade de se definir o paradeiro de parte significativa delas. Não é? Isso é absolutamente revelador da carência de recursos, não é? Para a operacionalidade que o Estado requer. O que revela o despreparo desses quadros para tal, não é? Porque assumir essas pastas, não é? Por exemplo, o Ernesto Araújo, desde o Itamaraty. Qual era o propósito do Itamaraty? Compara lá com uma bem-sucedida, inclusive para as Forças Armadas, tá? Política ativa e altiva do chanceler Celso Amorim, que reposiciona não é só a política externa brasileira, mas o papel das Forças Armadas, que vai ter protagonismo internacional como nunca antes teve. Não é? E passa por um processo de reaparelhamento. Eu fui militar do Exército em 1995. Não é? Você viu o 28º Batalhão de Infantaria Blindada em Campinas. Eu era dispensado, eu era laranjeiro, eu morava lá. Não é? Mas boa parte dos meus colegas que não moravam tinham que ir embora, porque não tinha dinheiro para o rancho, em 1995. Não é? Equipagem, toda ela obsoleta. Esse quadro muda de forma bastante contumaz, não é? De 2013 em diante. Não é? E por mais que essa retórica se estabeleça, né, militarista, a gente tem um desprestígio internacional como resultado brutal de políticas irresponsáveis
né, por exemplo, de destruição do meio ambiente, não é, de apoio a madeireiros, que implica o próprio Ricardo Salles, né, em procedimento de investigação, não é? O crescimento, né, da violência no campo e contra os povos da floresta, o desmonte, desaparelhamento da FUNAI, entre outros órgãos, isso tem impacto direto sobre a imagem do Brasil no espectro internacional e implica, olha só que loucura, hein? As próprias commodities agrícolas. E prejudica quem? Boa parte da base de apoio do bolsonarismo, que é ruralista. Não é? Para você ver o grau de incompreensão e incongruência que conformam, não é, a realidade do tempo presente. Ou seja, vamos para o que interessa, né? O que interessa é o seguinte: o governo federal vai ter, a gente não sabe ainda o destino aí da PEC, né, que acaba de ser apresentada, né? Em torno de 22 bilhões por ano para a execução do seu orçamento. E as emendas de relator, orçamento secreto, estão na ordem de 29 bilhões. Não é? Se especula, os cálculos políticos dão conta de que, apesar de o governo federal, não é, pedir 4 anos, não é, de excesso aí, né, do teto de gastos públicos, isso tem que ser revisto, não é? Evidentemente, porque se tratam das demandas do mercado financeiro, fica nervoso, fica calmo, né, como um ente, né, que em absoluto se preocupa com as vagas de miseráveis e pauperizados na realidade brasileira, né, senão com os seus grupos de investidores, né, e corporações privadas, porque é disso que se trata, né. Já se sabe que todo esforço será engendrado pela nova velha presidência, né, será reconduzida, né, para as casas do Congresso, de que vão aprová-lo anualmente para que, ano a ano, sejam revistas as exigências, o montante em moedas de troca, não é? E o quanto isso implica governabilidade. Né? Por quê? Porque com essa, a gente tem que afirmar o seguinte, não é? Olha lá como é que está a composição do Congresso, não é? O cômputo dos senadores, os governos dos estados. Então, há um imperativo aí de aliança com o Centrão, que foi exatamente o segmento parlamentar que permitiu a Bolsonaro chegar ao final do mandato dele. Exato. Não é? Eu não vejo condições de romper com esses setores, porque não há como impedir a derrubada de veto do Executivo, por exemplo. Né? Porque haveria maioria plena. Vamos lembrar que esse Centrão, a imprensa afirma que é bolsonarista. É nada. O Centrão estava com o Rodrigo Maia. Até o momento em que elementos da conjuntura foram modificados, se acordou a remuneração, literalmente, desse segmento por meio, não é, de artifícios como das emendas de relator, e agora isso compromete muito severamente, sobretudo em termos de publicidade, hein? Publicização dos gastos. Né? Porque não se trata de municipalização da política. Se trata do destinamento de recursos para os quais nós não temos total clareza de para onde vão. Não é? E sob um manto de uma narrativa de defesa da corrupção que, olha, me faz embrulhar o estômago, literalmente. Então, é esse tipo de conjuntura que nós atravessaremos com uma missão que é assumida, não é por um partido ou uma candidatura, é por uma frente em defesa da democracia, pela reconstrução da própria institucionalidade do Estado e do seu comprometimento com aqueles desassistidos à margem das estruturas de poder. Caí aqui. Opa, voltei aqui. Eu tive um pequeno problema de sistema aqui. Sim. Rodrigo, acho que nós teríamos aqui, certamente, temas para dialogar por horas, certamente, porque esse é um tema que nos instiga e que importa a todos e todas, né? Afinal de contas, não é só a universidade que está em questão com isso tudo, mas é todo um conjunto de políticas sociais, todo o Estado, na verdade, o Estado democrático e social de direito.
Eu quero te agradecer imensamente por tu ter estado conosco, sobretudo por tu ter disponibilizado parte do teu tempo para estar conosco virtualmente aqui. Eu queria te dizer que queremos muito tê-lo presencialmente conosco em breve. Pode ter certeza que se as questões orçamentárias melhorarem, Sim. e a gente espera que elas melhorem, a gente vai te fazer um convite para que a gente possa dialogar contigo aqui em Barreiras, na UFOB, até porque eu acho que é bom que a gente estreite cada vez mais relações entre universidades, entre pesquisas, Claro. para a gente é muito importante. Te agradeço muito mesmo, imensamente, e esperamos contar contigo em outras oportunidades. Eu informo também aqueles que estão nos acompanhando aqui que nós iremos para um outro link agora, onde seguiremos na mesma toada dessa discussão, mas, entretanto, discutindo a questão da universidade, o futuro da universidade, com o Gustavo Balduino, que é secretário executivo da Andifes. Então, tu que estás acompanhando aqui, vai lá para o próximo link do YouTube, que vai iniciar em seguida. Rodrigo, muito obrigado, um grande abraço para ti e esperamos te ver em breve. Eu que agradeço, Tiago, companheiro de docência, meu irmão de ordem. Agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui, que nós possamos seguir nesse salutar debate de ideias, porque o que estava sob prisma aqui analítico, crítico, repito, é a incapacidade de ouvir o outro. Exatamente. Tá bom? Grande abraço, gente. Muito obrigado. Até mais.